Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós na sua infinita paz. Hoje tem tudo para dar certo esse nosso encontro, porque foi dobradinha. Norma. Norminha. Amigos, só pela primeira vez é a Célia e o Robson, só. Quando eu estive aqui no ano passado, para minha sorte e alegria, não sei porquê, não tinha ninguém pela primeira vez. E hoje, o nosso tema, o assunto é sério. Nós vamos falar do desafio de ser espírita. Mas não se assuste, vai dar tudo certo. É uma alegria, gente, eu poder estar aqui novamente com vocês. Então, eu trago novidades, que é o desafio de ser espírita. A gente sabe, a gente aprende na nossa doutrina que nada é por acaso. Inclusive a Célia e o Robson estarem aqui. Eu espero que vocês voltem semana que vem. Bom, hoje a nossa fonte de consulta é o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro de Allan Kardec. É aquele livro que tem 1019 perguntas e resposta. Então, foi dele que a gente se baseou. E também o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quê? Para a gente errar menos. Porque a doutrina espírita, ela é maravilhosa. Mas, na realidade, quando eu venho aqui falar para vocês, eu dou a minha interpretação. Então, a gente busca uma fonte de consulta fidedigna para a gente poder alcançar o coração de vocês com verdade. O Espiritismo nos aponta caminho, mas a jornada é individual. Tem uma música do Fagner que chama, aquela anos 80, que chama Coração Alado. Ela foi até tema de uma novela e diz assim, é bem o que eu vou falar sobre isso hoje. Fagner diz assim, nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu. E ele repete, nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu. O que isso significa? Que a nossa evolução espiritual é um caminho solitário. Você não precisa estar só. Você não vai estar só. Mas as suas escolhas são suas. Então, você não vai conseguir evoluir a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu marido, o seu cunhado, a sua sogra, por mais que você os ame. Isso é uma coisa individual. É de cada um. O desafio de ser espírita. Eu não coloquei essa formiga. Vocês gostaram da formiga representando o desafio de ser espírita? Eu não coloquei essa formiga aí à toa, não. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que uma formiga consegue levantar 50 vezes o seu peso. Então, gente, vamos imaginar que eu seja uma formiga. Eu peso 62. Hoje, com a minha limitação física, eu consigo levantar 15 quilos. Se eu fosse uma formiga, eu ia conseguir levantar 3.100 quilos. Então, eu acho que nós estamos bem representados pela formiga. Pequenininha, mas eficiente. Então, vamos ver aqui se o bagulhinho tá. Vamos ver. Não, acho que é o outro lado. Tá ligado? Foi. O que é ser espírita? Bom, vamos ver o que temos hoje. O que é ser espírita? É ser cristão, praticar a caridade,
buscar o conhecimento espiritual e seu aprimoramento moral. A gente vai ver ao longo da nossa fala essa questão do aprimoramento moral, porque muitos de nós são muito esforçados na questão do intelecto. Eu fiz o fundamental, o ensino médio, a faculdade, a pós-graduação, o doutorado, mestrado, PhD, a gente está falando de inteligência. Mas a questão moral é a questão da ética. É aquilo que você faz, como diz o Cortella, quando ninguém está olhando. Então, essa parte em nós ainda é uma chaga. Ainda há o que se fazer para melhorar. Algumas pessoas dizem que os espíritas não são cristãos, alguns segmentos religiosos. Mas o que falta é só o conhecimento, ok? Porque Jesus é nosso modelo e nosso guia, como explica a questão 625 do Livro dos Espíritos. Nós somos, sim, discípulos de Jesus. Que a gente não tenha dúvida com relação a isso. Eu preciso falar isso aqui. Vamos lá. Você já se imaginou imortal? Quando eu coloquei essa pergunta, eu pensei assim, gente, isso parece coisa de super-herói, né? Quando fala assim, imortal, parece que a gente é meio super-homem, assim, meio senhor destino, né? Que nada derruba, né? Mas Deus, acreditar que somos seres imortais é um dos pilares do espiritismo, entre outros. Então, essa certeza de que somos imortais, eu acho uma coisa que é um upgrade na reencarnação. A gente tem esse conhecimento. Porque que triste é a gente imaginar que a nossa vida acaba no túmulo, acabou. Aí tudo que você fez, tudo que você aprendeu, tudo que você compartilhou, se perdeu, acabou. É tão simples, é tão raso, é tão pouco se a gente pensar que somos filhos de Deus. Então, eu acho que é grandioso a gente imaginar que a nossa história continua. E também acalenta os nossos corações, né? Deus nos criou lá no princípio, simples e ignorantes. Não nascemos no berço, isso eu já tinha dito, né? Não nascemos no berço, nem morremos no túmulo. Vou explicar por quê. Santo Agostinho nos informa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que há muitas moradas na casa de meu Pai. O que ele quis dizer com isso? Que todos os planetas são habitados, todos, sem exceção. Seria muita ingenuidade da nossa parte imaginar que Deus criou todo esse universo maravilhoso, essa Via Láctea encantadora, para colocar a gente só no planeta Terra. Aí eu vou dizer que é um pouco de orgulho da nossa parte, pensar dessa forma. Mas não é assim. Então vamos ver o que nos espera. Onde estamos na escala evolutiva dos mundos? Por que eu trouxe isso se eu vou falar dos desafios de ser espírita? Eu acredito que o ideal seria a gente se posicionar. Mas a maioria já sabe. Sim, a maioria já sabe. Mas nem todo mundo sabe. Então, os nossos amigos espirituais, eles nos informam que nós temos mundos primitivos, mundos de expiações e provas e expiações, o mundo de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. Cada tipo de mundo tem um morador diferente, um mais evoluído, outro menos, e a gente vai ver
um pouquinho disso adiante. Esse tópico é para a gente se situar onde estamos na escala dos mundos. São 5 as categorias de mundo que representam diferentes estágios do desenvolvimento espiritual, que refletem o grau de seus habitantes. Foi o que falei. Dependendo do mundo, a gente vai ter um reflexo com relação a isso. Essa escala, ela não é absoluta, não é estática, mas uma forma didática de entender o progresso. Estamos falando de uma evolução, de novo, moral e intelectual. É como se fossem duas asas. Se eu evoluir o intelectual e não moral, eu não vou sair do lugar. E o contrário, se eu desenvolver o moral e o intelecto não, eu também não vou voar. Então, eu preciso dessas duas asas para seguir. Mundos primitivos. O mundo primitivo é mundos onde os espíritos têm as suas primeiras encarnações. Ou seja, quando Deus criou a gente lá atrás, simples e ignorante. Simples da nossa natureza, ignorante por desconhecimento. Não estou dizendo que é ignorante por falta inteligência, não. Essa ignorância é a falta do conhecimento, que ela vai chegar no tempo e na hora. Os mundos onde os espíritos têm suas primeiras encarnações, vocês vão observar que ele não fala primeira encarnação, ele bota no plural. Isso significa que a gente, mais de uma vez, precisamos passar pelos mundos primitivos, onde o maior desafio é sobreviver. Sobreviver. Então, a gente está lá estamos nos primórdios das nossas reencarnações, juntando conhecimento, mudando, porque a gente vai acabar tendo que se socializar, lidar com o outro, que também tem a mesma dificuldade que a gente, mas a gente segue. A Terra já foi um planeta primitivo, já foi. Mundo de expiações e prova. O mundo de expiações e prova, o mundo de expiações e provas é um mundo onde o mal ainda predomina, onde precisamos superar nossas imperfeições morais, como o egoísmo, o orgulho e o materialismo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente desencarnar, é o que a gente acredita, porque somos espíritos. Quando a gente desencarnar, nós não vamos levar nada, absolutamente nada. Nem o corpo a gente vai levar. Então, quando ele coloca ali nos livrarmos do materialismo, não é a gente doar tudo que tem e viver na penúria, não é isso. Mas tem pessoas que acumulam. Eles acumulam tudo. Acumulam sapato, isso é a parte das meninas, né? Acumulou sapato, acumulam livros. Tem gente que tem ciúme de tudo que é seu de forma material. Gente, eles não vão ficar. Eles não vão ficar. A gente tem que fazer bom uso do que a gente tem e seguir adiante. Porque isso prende muitos espíritos, ficam presos à terra depois do desencarne, porque ele deixou o carro dele na garagem. Como é que alguém vai dirigir o carro dele? Como é que alguém vai sentar na cadeira do papai que está na sala? A cadeira é dele. Então, a gente precisa ter essa compreensão, ok? Aqui ele diz uma coisa importante. O mal ainda predomina. E é aqui que a Terra está hoje. Somos nós. A gente ainda vive essas mazelas. Estamos no mundo de expiação e de provas. O que está acontecendo com o planeta? Nós estamos em transição planetária. Vocês já devem ter ouvido isso. Isso é comum para o espírita, mas muita gente não sabe, porque o espírita, quando ele não está na casa espírita,
Ele está estudando, entendeu? Então, é necessário que a gente está fazendo essa transição planetária para quê? O que vai acontecer, Norma, com essa transição planetária? A gente vai chegar, vamos chegar, no mundo de regeneração. Preste atenção. Não é um mundo de regenerados. Não é regenerados. É um mundo de regeneração. Porém, o bem e o mal já estão mais equilibrados. Já estão mais equilibrados. Existe um avanço do progresso moral e as relações sociais são pautadas pela justiça. Quero contar uma coisa para vocês. Ouvindo uma palestra de Georges Lahar, que é um palestrante muito estudioso, e ele disse o seguinte, que hoje na Terra já existem ilhas, porque quando ele diz que essa mudança planetária é uma coisa de nuance, não sei se vocês conhecem Burundi. Burundi é o país mais pobre do mundo, onde as pessoas não têm nem saneamento básico, nem água potável. Tudo é vendido. A população não tem acesso a quase nada. E quando ele diz que existem ilhas, já existe no mundo de hoje ilhas que já experimentam o mundo regenerado. Isso me chamou a atenção. Eu falei, como assim? Então eu fui pesquisar. Gente, eu descobri que a Dinamarca é o país considerado mais feliz do mundo. A Dinamarca é o mais feliz. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, enorme. Lá, todos os impostos são convertidos em benefício da população. Lá ninguém paga nem saúde, nem educação. Corrupção é quase nada. E aí você fica pensando, aí eu pensei, realmente. Se a gente for comparar um extremo ao outro, já existe sim, gente. Já existe hoje no planeta Terra lugares que são as pessoas, o ser humano já se faz melhor. Aí você vai dizer, poxa, não, mas você está falando só questão material. Mas é por aí que começa. É por aí que começa. Porque uma pessoa que não toma um café da manhã porque não tem, uma pessoa que vai dormir com fome porque não tem o que comer, ela não está preocupada na sua evolução espiritual. Porque a necessidade física dela vem em primeiro lugar. Então, esses lugares já existem. Existe na Suíça, eles são muito famosos pelo queijo e pelo chocolate. Existe na Suíça lojas que não tem um funcionário. Não tem. Sabe o que acontece? Você entra, escolhe o seu queijo, escolhe o seu chocolate, paga e vai para casa. É o jornal, você vai na banca, você pega o jornal. Exatamente, entendeu? Então aí você fica assim, poxa, mas se eu fizesse isso ali na pracinha de Bacaxá, abrisse uma lojinha, vou vender bolo de pote, mas eu não vou deixar ninguém não, vou botar o bolo de pote lá e vou para casa. Aí no final do dia eu vou ver quanto eu arrecadei. O que vocês acham que ia acontecer? Eu ia vender muito bolo de... Oi, Nuri. Mas existe em alguns lugares do interior vendinhas em porta de casa que não tem. Sim. Então, por algumas delas, você bota o dinheiro que está o valor escrito, você deixa. Sim, é verdade, é verdade. Eu também já passei por isso, sim. Mas é isso, gente, é isso que acontece. Essas diferenças, sim, elas existem, e já no mundo de hoje. Então, quer dizer, nós estamos nos preparando para viver essa realidade. Não, já que você está deixando interagir, é interessante uma cultura, eu estava até conversando. Ali, na Turquia, um pouco, né? O mundo quer dizer Túnia. Tu é lugar. Iá é o povo de baixo nível que vive nesse lugar.
Interessante. Então, olha só. Sim, é verdade. Porque quando a gente conta essas coisas, a gente imagina assim, você está trazendo a verdade hoje, dia 28 de abril. Não, gente, essa verdade já está aí há milênios. Entendeu? Esse convite à reforma, à melhoria, à mudança, ele já existe, entendeu? Vamos ver agora o próximo. Agora a gente está, gente, nos mundos ditosos. Isso é depois da regeneração. É o próximo. É um mundo onde o bem... Aí sim, aí o negócio começa a mudar. O bem predomina e a felicidade é a regra. O mal ainda se faz presente, mas de uma forma mais tênue, mais suave. Aí sim, mundos celestes. Porque não sei se vocês sabem, mas um dia todos nós seremos anjos. Entendeu? Isso é uma fatalidade a gente crescer. Mundo celeste. Nestes mundos não existe mais as dificuldades e o sofrimento do plano material. Porque ele nos segura, né? Ele nos segura. Agora que a gente já se situou, já sabemos para onde queremos ir, certo? Bom, aí vai começar os nossos desafios. A Terra, ela dizem os nossos amigos espirituais, que ela é um hospital, uma prisão e uma escola. Há 6 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de uma doença que até hoje a medicina não sabe por quê, como ela começa. O que desencadeia essa doença? De onde ela veio? Consequentemente, também não tem cura. É a chamada fibromialgia. Não sei se alguém conhece esse palavrão. E olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Graças a Deus que eu tenho a doutrina espírita, porque nos ensina, nos consola, porque tem coisas que a gente sabe que não há erros nos desígnios de Deus, não há. Mas a doutrina espírita, ela não procura culpados. Ela te fortalece para você passar por aquilo e lá na frente você vai estar fortalecido e vai estar compreendendo que nada é por acaso. Se eu não fosse espírita, eu ia achar que Deus não me ama ou que ele havia me esquecido em alguma curva aí pela vida. Mas graças a Deus, essa doutrina é imensamente consoladora. Bom, a Terra é o local de cura das doenças da alma. Existe, inclusive, um livro que fala sobre isso. Todas as doenças são da alma. Correção para os espíritos que ainda persistem no erro. A pessoa desencarna, vai para o plano espiritual, faz uma programação, volta. Porque, gente, ninguém reencarna para falir. Quando a gente volta, nós temos planos de sucesso. Lógico, nós não somos nenhum Francisco de Assis. Então, a gente não veio para mudar a igreja. Porque o nosso grande desafio é a nossa família. A gente nasceu naquela família que é para a gente começar o nosso ministério, a nossa missão no mundo, né? Então, é lá que a gente começa. Então, isso já é um grande desafio da questão da nossa vida, né? Então, a gente já viu, agora vamos ver o outro. Também, a Terra é um educandário para a reeducação moral. Aquela pessoa que foi, voltou,
e ainda precisa voltar novamente para tentar acertar. Bom, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Deixa eu ver aqui. Os problemas são parte importante da nossa vida. Isso todo mundo já sabe, né? Que são aqueles desafios que a gente tem no dia a dia. Mas, gente, nesse quadro aqui, existem pessoas, existem espíritos que são, ao mesmo tempo, doentes, alunos e apenados. Tem gente que volta à Terra com essas 3 pendências, ou seja, ele foi, voltou, ficou em dependência, depois ficou em dependência de novo, é igual fosse um combo, né? Ele vem com tudo junto. Mas, para nossa alegria, nós não erramos de planeta. Então, nós estamos exatamente onde a gente precisa estar. A gente não pode se confundir. Tem gente que diz assim, eu tô nessa família, não tem nada a ver comigo. Minha família não tem nada a ver comigo. Eu até, na minha adolescência, porque os adolescentes são meio rebeldes, né? Eu achava isso. Eu falei, gente, eu sou um estranho no ninho. Vocês são tudo esquisito. Na realidade, eu era esquisita, né? Mas nosso filtro, a nossa lente de avaliar o outro é sempre o nosso egoísmo falando, né? Então, eu achava a minha família esquisita e a esquisita era eu. Mas só muito tempo depois é que eu percebi isso. Bom. Isso é muito interessante. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, nas nossas ações? O que vocês acham? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. É lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 459. Só que aí, gente, Paulo de Tarso nos diz que somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quando a gente acha que está só, tá não. Tem aquele nosso amigo espiritual ali ao nosso lado, só somos influenciados tanto para o bem como para o mal. A nossa anteninha está ligada, né? Com quem estamos sintonizando? Porque a gente precisa sintonizar. Não pode ser da boca para fora, tem que ser mente e coração. Com quem eu sintonizo? Tô doido a ver, às vezes, um vizinho botando fogo no terreno baldio. Eu digo isso porque eu participo de um grupo de vizinhos e toda vez que bota fogo no terreno baldio, o vizinho que bota fogo no terreno baldio é vuduzado, gente. Todo mundo xinga ele, todo mundo reclama. Então, a gente precisa saber com que a gente está sintonizando. Jesus não disse que era para a gente fazer o outro que a gente gostaria de receber. Até mesmo esse vizinho que bota fogo no terreno baldio tem que ter o nosso amor, né? Bom, falando de influências espirituais, a gente não pode viver como dizia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, a gente tem que ser senhor da nossa vida. A gente tem que ter as rédeas da nossa vida. A gente tem que saber conduzir para a gente poder saber com quem a gente sintoniza. Porque não há, está no livro, que não há arrastamento irresistível. Tem gente que diz assim, eu nem queria. Queria sim. Uma parte de você queria. Porque às vezes a pessoa não assume um erro ou uma dificuldade que passa. Aí diz assim, eu não queria ir, fulano me levou. Não, não existe esse arrastamento irresistível. Você tem que ter a vontade. O Espiritismo não proíbe nada. Mas também não aceita tudo. Paulo de Tarso nos diz que tudo é lícito. Tudo é lícito. Posso tudo, eu posso tudo. Mas nem tudo me convém. Então, isso também vale para esse momento da nossa vida.
Essa pergunta é capciosa, gente. Ela é um grande desafio, não só para o espírita, para qualquer um. Não basta fazer o mal, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Vou contar uma historinha, rapidinho, que a maioria de vocês já deve conhecer. Mas às vezes algum companheiro aqui na internet nunca ouviu, então eu vou contar, que tem a ver com isso aqui. O cidadão morreu. Quando ele acordou, ele estava sentado no muro. Uma perna de um lado, uma perna de outro, sentado no muro. Aí ele olhou para o lado, ele viu um anjo. E aí o anjo falou para ele, meu filho, desce daí, vem para cá. Aqui a gente vai rezar, a gente vai distribuir sopa, vamos... Aí ele ficou olhando assim. Aí quando ele olhou para o outro lado, estava o diabo, né? Com aquele trajezinho dele, todo vermelhinho, sorrindo, né? E ele esperando o que o diabo ia oferecer, né? O diabo calado. Aí o anjinho do outro lado chamou a atenção de novo. Moço, desce daí. Olha, vem para cá. Vem para cá que aqui é só alegria. Você não vai ter doenças, você vai poder trabalhar em prol do próximo. E aí ele já estava encafifado com o diabo. Aí ele olhou para o outro lado, estava o diabo só sorrindo. Aí ele perguntou para o diabo assim, você não vai me oferecer nada não? Aí o diabo falou, não, porque o muro é meu. Então, gente, o que isso significa? Quando você não decide, quando você fica em cima do muro, alguém vai decidir por você. Então, a vida é feita de escolhas. Quantos de nós já não escutamos dizer assim? Alguém dizer assim, eu não faço mal para ninguém. É pouco. A doutrina nos explica que é pouco. Não basta fazer o mal, tem que fazer o bem. Então, gente, a pergunta 642 eu vou resumir. Tá? Ela é assim. Para agradar a Deus, bastará o homem que não pratique o mal? Basta não praticar o mal para Deus ficar feliz? Ele diz, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Gente, olha só. Zona de conforto. Zona de conforto é um lugar bacana, mas não acontece nada lá. Então, tem gente que não sai da sua zona de conforto, mesmo que seja para ajudar um irmão, um parente, um vizinho, ou até mesmo um desconhecido. Okay? Então, a gente precisa se mobilizar. Fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor. O progresso é lei da natureza. Não tem jeito, gente. A gente vai progredir ou progredir. Esse é um acontecimento inevitável. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, está lá a lei da natureza. Ela vai acontecer com o homem, sem o homem ou apesar do homem. Porque muitos de nós atrapalham a evolução do nosso planeta. Muitos de nós torcem contra. Entendeu? Então a gente precisa ficar esperto nessas questões. Reforma íntima. Gente, hoje a gente está terminando, na realidade já terminou na sexta-feira passada, o mês espírita de Saquarema. Então se falou em reforma íntima o mês inteiro. Por quê? Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Então a gente não tem mais que protelar. É agora ou agora. Então a reforma íntima, ela é uma coisa necessária. Então antes da gente saber para onde ir, precisamos saber onde estamos. Quando vamos reformar a nossa casa, qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? Identificar os defeitos e os problemas. Porque se é reforma, precisa alguma coisa ser reparada. Então, a gente precisa fazer esse julgamento de consciência e pensar. O que eu preciso melhorar? O que eu ainda posso melhorar? Porque tem pessoas que
Acham que já chegaram num patamar que não evolui mais, mas evolui sempre um pouquinho mais. É através dela que vamos conseguir avançar em nossas conquistas e nosso aprimoramento tão necessário e urgente. Então, vamos ver o que nos traz a reforma íntima. Bom, primeiro, autoconhecimento. No livro, eu não sei se é o Evangelho ou é no livro dos Espíritos, que fala sobre isso, conhecer si mesmo, né? Para a gente poder evoluir, tem uma passagem dessa que fala assim, conhece a ti mesmo. Como dizia o sábio da antiguidade, conheça-te a ti mesmo. Então, é o autoconhecimento. A gente precisa nos conhecer para saber até onde a gente pode ir, né? Os nossos limites. Uma ação contínua. Não adianta eu começar a dieta na segunda-feira e na quarta-feira acabar. Então, a reforma íntima é a mesma coisa. Não adianta eu dizer, hoje eu não vou falar palavrão, mas amanhã soltando marimbondo. Não pode, tem que ser uma coisa contínua. Educação do espírito, que é o que a gente está fazendo aqui, buscando conhecimento para melhorar as nossas ações. O impacto ao próximo. Nós somos seres sociáveis. Ninguém evolui sozinho. Esse negócio de fugir para uma caverna e ficar lá sozinho, achando que vai conhecer o Nirvana, não vai, não. Você precisa do outro para evoluir. Então, aquela história de o que me atrapalha é minha sogra, o que me atrapalha é meu marido, não cola, não. Não é por aí o caminho, não. E, por último, a base no Evangelho. O Evangelho, gente, de Jesus, o Evangelho redivivo, aquele que diz que tudo que precisa ser feito tem que partir de você, tem que ser a máxima do nosso dia a dia. Tem que ser um livro de cabeceira, a gente tem que estar sempre consultando e estudando. Essa daí é outra máxima do Espiritismo. Allan Kardec disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços para domar suas más inclinações. Ou seja, ele já reconheceu que ele tem mais inclinações. E ele não vai se livrar dela sem esforço. Não vai. É necessário que se faça isso. Se tá fácil, gente, tá errado. É igual Pilates. Você vai no Pilates, se você estiver fazendo exercício fácil, tá errado. Ou é a postura, ou a respiração. É igual a nossa evolução espiritual. Tem que ter um suorzinho. Como eu sempre falo, eu sempre coloco o aprender em algum momento. Todo estudo meu, eu coloco uma parte dizendo que a gente precisa aprender, né? O que temos de melhor em nós, moral e intelectualmente, é a capacidade de aprender. Aquela pessoa que chegou aos 50 anos de idade diz assim, já aprendi tudo, ou então eu não quero aprender mais nada, ela já entregou a alma a Deus, porque a gente sempre tem a capacidade de aprender, sempre. Eu posso ter 80 anos, eu posso ter 90 anos e eu vou ter essa capacidade de me transformar e de aprender. Não regredimos. Olha que coisa boa, gente. Quando alguém diz que a gente não vai regredir, e não mesmo. O mal é o não cumprimento das leis de Deus. Gente, onde estão as leis de Deus? O livro dos Espíritos, os nossos amigos espirituais diz que estão na nossa consciência. Então, você não pode nem dizer que você não sabe o que é certo e o que é errado, porque a sua consciência te lembra todo dia. Então, vamos lá, estamos terminando já. Anjo da guarda. Gente,
Deus nos ama tanto, tanto, que ele nos deu o anjo da guarda. Isso não é merecimento, não, gente. Todos nós, quando nascemos, a gente já ganha de brinde um anjo da guarda. E aí a gente precisa fazer aquela sintonia que eu falei lá adiante. Com quem você está sintonizando? Então é bacana a gente estar, ligado no nosso anjo da guarda. Ah, Norma, mas você está falando de quem tem mediunidade, quem vê, quem escuta, quem sente. Não, gente. O nosso anjo da guarda, ele vai se conectar a nós, na maioria das vezes, por intuição. Eu nem posso contar aqui, que se eu começar a contar agora as vezes que o meu anjo da guarda me tirou de frias, a gente ia ter que ir até as 10 da noite. Mas é necessário essa sintonia. Então, vamos ver quem é o nosso anjo da guarda. No Espiritismo, essa presença ganha contornos claros e racionais. Então, gente, eu vou dizer para vocês que o anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, não tem asas, ok? Mas ele é firme, mas ele não tem asas. São espíritos mais experientes e moralmente elevados que nós. Ou seja, ele está um degrau acima, por isso que ele nos auxilia, ok? Ó como que Deus é bom, né? Essa missão não é imposta por imposição divina, mas assumida por afinidade, amor e senso de responsabilidade. Vocês sabiam que esse papel pode se inverter um dia? Um dia, a gente lá no mundo espiritual pode estar tão bem que a espiritualidade vai autorizar a gente tutelar alguém. Olha que interessante. Eu ouvi dizer que, por exemplo, Divaldo Franco, né? A mentora dele era Joana de Ângeles. Imagina Joana de Ângeles encarnando e lá vem Divaldo fazendo a sua proteção. Olha que troca maravilhosa, porque ele fala ali de amor, né? Então, o amor, ele transcende, né? Que aceitam a missão de nos guiar, oferecendo inspiração, foi o que eu falei, consolo e advertência ao longo da vida. Quem não vai fazer uma coisa erradinha e aquela pulguinha atrás da orelha fala assim, vai não, faz não, fica em casa hoje. Mas aí você que não está sintonizado tanto com o bem, né? O que acontece? Vai e depois vem o arrependimento. Depois do anjo da guarda, deixa eu ver aqui. A gente terminar. Sem interferir no nosso livre-arbítrio. Gente, o livre-arbítrio, a gente vai falar agora no último slide. O livre-arbítrio, ele é a nossa cereja do bolo ou não. Ele pode ser a nossa pedra de toque ou o nosso tendão de Aquiles. Livre-arbítrio. Você vai perceber que com toda ajuda espiritual, mesmo assim, você é senhor das suas decisões. Ninguém decide pela gente. O nosso anjo da guarda, ele pode identificar que você vai fazer alguma coisa muito errada. Ele pode chegar e soprar para você. Mas quem decide naqueles 45 do segundo tempo é você. Então, a gente tem que ter essa compreensão o que esse livre-arbítrio significa. Bom, falando do livre-arbítrio, para o Espiritismo, o livre-arbítrio é a faculdade moral e intelectual que permite escolher entre o bem e o mal, construindo o seu próprio destino através de suas ações e pensamentos. Porque muitas das nossas ações começam no nosso pensamento, ou quase todas, né? Bom, o livre-arbítrio é uma ferramenta de evolução divina, sendo sempre acompanhada de responsabilidade direta por suas escolhas. Cada escolha gera consequências
ligada à lei de causa e efeito, tornando o homem artífice da sua própria felicidade ou infortúnio. Somos nós que escolhemos. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Sabe qual é o lugar mais fácil para a gente ser espírita? O lugar mais fácil para a gente ser espírita é na casa espírita, porque a gente veio do trabalho, vou lá ouvir uma palestra, vou tomar um passe, uma aguinha fluidificada, vou lindo, leve e solto para casa. Ou então você veio de casa, hoje eu vou lá relaxar, vou assistir a palestra, vou tomar um passe, vou ali no bazar, né, Rosa? Vou ali no bazar, ou então eu vou ali na cantina comer uma canjica. Que bom. É fácil, gente. É menos difícil. Agora, porque a gente vive num ambiente social desafiador. Desafiador. É o trânsito, é a família, é o trabalho, é os amigos. Porque, gente, olha só. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, esse grande desafio, hoje, até o que você diz tem que ser medido, porque você pode ofender um grupo qualquer, entendeu? Até um dia desse estava até brincando que botaram na padaria, tinha um bolinho chamado Nega Maluca. Aí o dono da padaria, para tirar uma onda com o povo, falou que não podia mais falar nega maluca. Então o bolo passou a chamar afrodescendente com problemas mentais. Porque hoje tá assim, gente. Se você chama uma pessoa pela cor, você pode ser processado, entendeu? Então, é um grande desafio. Sim, isso. E não pode. Por exemplo, a minha mãe chamava meu filho de neguinho. Mas ele é neguinho. E ele era todo feliz da vida por causa disso. Mas se ela chama o neto da vizinha de neguinho, ela pode até ser processada. Então, a gente está vivendo esse momento delicado, gente. Então, o nosso livre-arbítrio está aí para a gente poder fazer a diferença. E agora, para encerrar, a nossa evolução é a soma de pequenos esforços repetidos dia sim e o outro também. Então, tem aqui uma fala de Jesus que ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo, ele está no livro da Esperança, no capítulo 70, que é um livro de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Então, esse livro é daqueles que tem um versículo, depois Emmanuel vai ilustrar. E o título dessa mensagem é Ser Espírita. Então, vocês percebam que o versículo já diz tudo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, já é Jesus nos alertando que não vai ser fácil, mas vai ser possível. Então, amigos, que possamos levar desta noite não apenas as palavras, mas a vontade sincera de viver o Evangelho em cada ação. Muito obrigada.